Olá! Seja bem-vindo à nossa devocional de número 65. Hoje leremos Romanos 16, do verso 3 ao verso 16. Vamos à leitura. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epênito, meu amado, que és as primícias da Acácia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo. E a Estaques, meu amado. Saudai a Ápolis, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulos. Saudai a Herobião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, aos que estão no Senhor. Saudai a Trífena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Exíncrito e Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que são com ele. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã e Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santos ósculos. A igreja de Cristo vos saudam. Então essa foi a leitura de Romanos capítulo 16, do verso 3 ao verso 16. Paulo saúda diversas pessoas na igreja de Roma. Ele não era conhecido em Roma, pois ele mesmo fala isso na carta. Para explicar o quantas pessoas Paulo conhecia, mesmo em uma igreja em que ele não havia estado antes, é porque Roma era a capital e possivelmente, em 20 anos de ministério, ele conheceu os irmãos citados, bem como tinham parentes citados também. Então, no total, Paulo aí cita 27 pessoas, dessas ele elogiam 12, né? Então, bastante gente, né? Para quem nunca foi à igreja de Roma, nem tampouco abriu, né, ali, os trabalhos em Roma. Então, hoje nós vamos fazer esse estudo não seguindo a sequência linear dos versículos. Nós vamos separar esses versículos por partes, por categoria. Por exemplo, nós vamos começar com pessoas que trabalharam com Paulo, que aí refere-se ao verso 3 e 4. E aí ele fala de Priscila e de Áquila, né, que são pessoas que se arriscaram por Paulo, né? Ele fala sobre colocar as suas cabeças, né, arriscar os pescoços assim por causa de Paulo, né? Possivelmente isso tenha acontecido em Éfeso. Este casal são citados também em Atos. Era um casal de judeus que fugiram de Roma por causa do decreto de Cláudio. Eles tinham a mesma profissão que Paulo, né, fazedores de tenda. Eles trabalhavam juntos em Corinto, né, nesse ofício de confeccionar tenda. Então ele agradece a este casal, né, não só pela vida dele mesmo, mas por todos aqueles que foram abençoados pelo fato de não ter morrido, né, nas vezes em que Áquila e Priscila o auxiliou, né. Aí essa altura em que a carta está sendo escrita, Cláudio já não é mais o imperador, né, e aí eles podem retornar, no caso Priscila e Áquila, para Roma, né, e abrir a sua casa para uma igreja, né. Então ele cumprimenta esse casal, né, que trabalhou com ele.
E também Paulo cumprimenta alguns parentes, né? No verso 7, no verso 11, ele cumprimenta Andrônico e a Júnias e Herodião. Os dois primeiros converteram antes de Paulo e ficaram presos juntos de Paulo, né? Não sabemos em quais das prisões isso aconteceu, mas Paulo diz que eles eram notáveis entre os apóstolos. Então, Andrônico e Júnias, existe uma discussão se Júnias era uma mulher, né, ou era o diminutivo de Juniano. Então, não se sabe muito sobre o sexo de Júnias, né? Outra discussão é com relação ao uso do termo apostólico, né? Apóstolos, pois Paulo também chama Timóteo de apóstolo, mas no sentido de obreiro. E a posição mais coerente é que seriam 2 homens obreiros e eram vistos em alta conta pelos apóstolos. Bom, e aí nós temos os versos 9, a parte B do verso 11 e 12, que diz assim: Urbano, este era um nome comum para os mais pobres. Paulo não tinha claro em que sentido ele tem cooperado, né? Ele só cita essa cooperação. No 11 ele cita a mãe de Rufo, que era como uma mãe, né, para ele. E este Rufo pode ter sido o filho de Irineu, que carregou a cruz, né, de Cristo lá em Marcos 15, 21. Então, a possibilidade desse Rufo ser o filho de Irineu, sim. No 12, Trifena e Trifosa e Pérside, pela semelhança dos 2 primeiros nomes, possivelmente sejam irmãos. Tanto ela como Pérside foram lembradas com carinho por Paulo. E aí também nós temos, né, esses últimos foram os amigos de Paulo, tem também saudação a uma família. Provavelmente, quando ele sauda Asíncrito, Flegonte, Hermes e Patrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com ele sejam uma família, né? Isso no verso 14. E no verso 15 ele também sauda outra família, que é Filólogo e a Júlia e Nereu e sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Talvez os 2 primeiros sejam um casal e os demais seus filhos. Também tem umas saudações especiais, né? Essas saudações especiais aqui nós vemos no verso 5 e no verso 10. No 5, nós já citamos como saudações especiais Prisciliáculo, né? Já mencionou. Mas no 5 ele também sauda de maneira especial o Epêneto, meu amado, e as primícias da Acácia em Cristo, um dos primeiros a se converter com a pregação de Paulo, né? O Epêneto. Por isso que ele chama as primícias de Acácia, que é o local onde ele pregou e Epêneto foi convertido. E no 10, Apeles, aprovado em Cristo. Paulo o conhecia a ponto de saber que ele foi testado pelo Senhor e foi aprovado, ou seja, saiu vitorioso com um cristianismo verdadeiro. Então, houve algum momento em que Paulo presenciou, né, ou teve notícia, enfim, em que ele constatou que o irmão Apeles passou por uma provação e foi aprovado. Tem também aqui saudações aos amigos muito queridos. E nesse caso, nos versos 8 e 9, nós temos no 8, Amplias, o meu amado no Senhor, e o 9, Estaques, meu amado. Tem também aqui, nessas saudações, a pessoas de casas importantes. No verso 10b, ele saudai-os da família de Aristóbulos. A literatura romana mostra que existiu um Aristóbulos, que era um nobre, irmão de Herodes Agripa I. Sabendo que o evangelho tinha chegado à realeza de Roma
e vários de sua casa. Então existem relatos, né, que falam sobre um Aristóbulos, né, que ele era irmão de Herodes Agripa. Então é muito possível seja, né, esse irmão Aristóbulo, né, e a sua família. E no 11b, saudai-os da família de Narciso, os que são do Senhor, ou nobre mencionado como parte da igreja. E no 16, verso 16, ósculos significa beijo. Ele fala que é um ósculo santo para destacar a natureza da expressão de fraternidade entre os irmãos. Não era parte do culto, mas da cultura da época, talvez um contraste entre o beijo de Judas, né? No século II, isso entrou na liturgia do culto e o beijo da paz, e logo foi banido da igreja por causa dos abusos. Às vezes a igreja coloca coisas no culto, né, que não tem base bíblica, e esse era o caso do ósculo santo, e depois foi banido, porque era uma questão cultural e não uma parte da liturgia. Paulo também manda saudações aos demais que se reúnem em Roma. Pois bem, depois de ter lido isso daqui, às vezes a gente fica assim naquela dúvida de que proveito, que aplicação, o que eu tiro dessa passagem em que Paulo cumprimenta e elogia tantas pessoas, né? Pois bem, a igreja não nasceu somente com os apóstolos. A gente viu isso em outros estudos, né? Que, na verdade, irmãos se reuniam, abriam suas casas, né? Mas Deus levantou líderes para avançar o evangelho. Os apóstolos não fizeram seu trabalho sozinhos, né? Aí a prova do apóstolo Paulo reconhecendo a ajuda de tantas pessoas, né, que contribuíram no levantamento, no avanço, na verdade, do reino de Deus. Então, a igreja avança quando pessoas comuns se envolvem com o evangelho. Paulo destaca o nome de 8 mulheres. O trabalho feminino é muito importante no avanço do evangelho, né? As casas podem ser usadas para a igreja, né, para a proclamação do evangelho. Os templos vieram na história bem depois, mas tudo começou na casa de crentes, né? Não venhamos achar que a obra de Deus acontece somente na construção, né, da igreja, né? Nessa construção que nós costumamos chamar de templo, né? Então, as casas aí sendo uma fonte do evangelho, né? Às vezes você vê pessoas trabalhando de maneira admirável e fica pensando que são pequenos, que a gente é pequeno demais, que a gente não sabe fazer nada, não sabe falar como aquela pessoa, ou aprender como aquela pessoa, né? E esconde atrás desses pensamentos. Mas no reino de Deus, ninguém é desprezível e todos têm o seu valor. Deus não colocaria membros no corpo inúteis, né? Então devemos encorajar, né, esses dons, né? Então, e também às vezes tem aquelas pessoas que elas às vezes não é de fazer, mas ela anima tantos outros a fazer que esse é um dom que ela expressa, que é de encorajar. A igreja atual acha que a função do pastor é obter o crescimento da igreja, mas vemos nos irmãos citados como maioria crentes, comuns e engajados no crescimento da igreja. O que acontece quando a igreja responsabiliza o pastor, as cobranças são injustas, né? Alguns pastores entram em depressão e até chegam ao suicídio por causa dessas cobranças de crescimento da igreja, né? Como se nós, né, irmãos em Cristo, parte dessa igreja, não fôssemos responsáveis pelo seu crescimento também. O ministério de Paulo foi feito não só por ele, mas em conjunto com os irmãos que amavam, né, o mesmo Senhor. Isso que tornam eles únicos, unidos, né, é esse amor pelo mesmo Deus e que os leva a servir mutualmente para a expansão do evangelho. Então, se você que trabalha para o reino de Deus e se
sente afadigado ou desmotivado, pois não obtém o reconhecimento das pessoas, o seu trabalho não é vão, Deus está vendo o que você está fazendo, né? E como Paulo ali, talvez no dia a dia não reconhecesse aqueles irmãos verbalmente, nessa carta aos Romanos, ele tirou para lembrar de todos eles que no decorrer dessa caminhada do Evangelho esteve junto com eles. Olha que riqueza, quanta coisa a gente aprende, né? Com isso, que a nossa casa pode ser um ponto de pregação, né? Que a gente não caminha sozinho, a gente caminha em unidade com os irmãos, né? Que mesmo os trabalhos mais admiráveis não são feitos sozinhos, né? Tem o apoio de diversas pessoas. Como é bom ter amigos, né? Como é bom ter história com esses irmãos. É maravilhoso. Então nós devemos entender a importância dos irmãos na expansão do reino, a nossa importância como pessoas simples, né, no reino. Então, assim, esses versos lidos hoje nos mostra que um senso de comunhão, de comunidade, é quem realmente faz o crescimento do evangelho acontecer, e não somente a uma liderança, não somente a um pastor, né, a um responsável, mas todos nós somos partes disso, e Paulo reconheceu isso saudando todos esses irmãos, né, e as mulheres ali também participando ativamente, né, do crescimento do reino, né, inclusive quando ele fala de Priscila e de Áquila, ele fala primeiro o nome de Priscila, e provavelmente alguns estudiosos dizem que talvez ela tenha uma personalidade mais expressiva do que o próprio Áquila, e como eles atuavam, né, nos negócios de venda de tenda, né, de elaboração de tenda e venda, talvez a Priscila fosse uma pessoa muito boa nessa atividade, né? E por isso seja até lembrado primeiro antes de Áquila. Mas foram um casal, né, que ajudou Paulo de maneira significativa. Então a gente percebe que pode servir a Deus nos nossos negócios, no nosso recurso, o que Deus tem nos abençoado, tem feito. Sempre há um lugar para servir a Deus nas nossas vidas, porque na verdade esse é o nosso propósito. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque lemos saudações de Paulo a irmãos, a familiares, a pessoas queridas, a famílias, Senhor, a pessoas importantes. Pai, a pessoas muito simples. Deus, nós te agradecemos porque o teu reino é feito de muitas pessoas. E nós, como parte deste reino, ó Deus, precisamos reconhecer, ó Deus, que nada é feito sozinho. E graças a Deus pelos irmãos que temos, que nos ajuda nessa caminhada, Deus, avante para o alvo que é o Senhor. No nome de Jesus. Amém.